E de fazer podcast, episódio de hoje, as mentiras que nós acreditávamos antes de conhecer a verdade. E aí, quais as mentiras que você acreditava? Vamos ler lá em João 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E aí, meninas? Mentiras que nós acreditávamos. Eu começo. A primeira é: se eu for uma boa pessoa, já é o suficiente. Se eu, faço boas ações, se eu cuido das pessoas, se eu sou uma boa pessoa, no geral, já é o suficiente. Eu vou ser salvo, Deus me ama, Jesus me ama, eu vou para o céu. Isso é verdade? Sim ou não? Sabemos que não. Que a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala lá em Efésios Isso. 2:8. Efésios 2:8 diz assim: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar. Amém. Então, nós entendemos que se eu sou boa o suficiente, se eu conquisto as minhas coisas por conta própria, então isso vem de mim. E o Senhor fala que não, toda a glória é dele. Sim, Então, todas as boas obras para ele, são dele, né? sim, Não são para que a gente possa se orgulhar disso, para que falar eu fiz, eu sou boa, eu não preciso de Deus para isso. Eu conquistei pela minha própria força do meu próprio braço. Eu sou salvo porque eu fiz isso. Eu vou para o céu porque eu ajudei as pessoas, porque eu sou muito boa, porque eu sou caridosa. Será que é isso? Não mesmo, né? Não somos salvos por obras, né? Porque você é o legalzão da comunidade que já tá salvo. Na Bíblia fala como que a gente é salvo. E eu tinha um também que é bem, eu acho que muita gente tem, que era que eu não precisava ir para a igreja. Eu falava, eu vou para a igreja para quê? Deus já tá dentro de mim, Deus já tá na praia, no céu, na eu lua. sou a Eu igreja. sou a igreja, Deus já mora dentro de mim, eu vou para a igreja para quê? Não preciso ir para a igreja. E aí Deus foi me chamando primeiro para ir para a igreja e eu fui sendo moldada nisso. E tem uma passagem lá em Hebreus 10:25 que fala exatamente sobre isso. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, principalmente agora nesse momento, né? O dia está chegando, Jesus está voltando. E se reunir como igreja, a gente é forjado, nosso caráter é moldado, nós somos aperfeiçoados. E como a gente falou lá eu ia falar no capítulo, no episódio anterior, Sim, né? Nós somos, é no ambiente da igreja que a gente consegue com confessar os certeza. pecados uns aos outros, né? Então, como que a gente vai ser fortalecido se a gente não está em comunhão, se a gente não está no ambiente correto? Com certeza. Eh, a questão da comunhão ela é muito importante, né, tanto que Paulo ele escreve, na carta que a gente acabou de ler, e ele sempre recomendou, a gente vê os apóstolos, né, falando para que a gente incentive uns aos outros, para que a gente suporte uns aos outros, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né. E estar dentro de uma comunidade, a gente vai estar com pessoas que vão nos inspirar e nos incentivar a sermos pessoas melhores, cristãos melhores. Então é muito importante que a gente não despreze isso. É muito comum hoje em dia, tanto por conta daquele problema que houve em 2020, enfim, né? Algo que o mundo não estava preparado, que todo mundo ficou, não pôde ir até uma igreja, não pôde congregar, tudo era online, naquele tempo, naquela época. Então as pessoas elas, ainda hoje, né, algumas pessoas elas pensam: "Não, eu vou fazer tudo online mesmo". Não, e como a gente brincou, né, "Eu sou a igreja". Cara, legal, você é a igreja, mas Uhum, nós somos membros de um corpo, uhum. né, você pode ser o dedinho, pode ser o dedão, pode ser o braço, a orelha, mas assim, fora do corpo,
esse órgão, essa parte, ela morre, ela apodrece, né? E então a gente precisa levar isso em consideração. E isso é importante mencionar que é uma mentira e é algo que o diabo ele usa para fazer com que fique relativizando, né, para que seja relativo na igreja e as pessoas elas falem isso, não, mas eu sou cristão, mas eu sou cristão na minha casa, só. É uma forma dele tirar esse crente, né, de perto da fogueira, né, tirar essa brasa, esse carvãozinho e colocar longe para que o fogo se apague. E a gente aqui na Irlanda, a gente viu muito isso, né, em relação aos desigrejados, né? Sim. Muitas pessoas elas vêm para cá e não congregam e já vinham com essa mentalidade do Brasil, e isso é uma mentira que o diabo coloca, né, na nossa mente em relação a você não precisa estar lá, porque lá, qual é uma das maiores mentiras? Lá tem muito hipócrita. Lá tem muito mentiroso. Ah, eu vou lá para ser igual aquele. Sim. Aquele lá é um fofoqueiro. Aquela pessoa é isso. Aquela pessoa, o diabo ele coloca esse entendimento, né? Ele dá essa sugestão para que a gente comece a olhar somente o pecado do irmão. E aí eu não tenho pecados. Eu sou perfeita. As pessoas procuram igrejas perfeitas. Esquece que a igreja é um lugar de cura. É um lugar que você também está lá para ser transformado, né? E Lugar dos como doentes. exatamente, É um o hospital, lugar dos né? doentes, é um grande hospital. As pessoas precisam ter esse entendimento de que eu não vou lá sendo perfeito. Eu vou para buscar a minha mudança. E outras pessoas também estão ali para buscar Mesmo a sua barco. mudança. No mesmo barco. Tem um evangelista que fala isso. Eu não vou lembrar o nome dele. Se vocês souberem, vocês me falam aí. Mas que falar. O evangelho é isso: é um mendigo contando para outro mendigo onde Sim. achar o pão. E a Exatamente. igreja é isso. É de quem? Spurgeon. Então, Charles Spurgeon. então, a igreja é isso. A gente está ali reunido no mesmo propósito e o diabo tenta colocar a gente para ficar sozinho mesmo. E quanto mais sozinho, menos força você Exato. vai ter de cura, de se libertar de pecado. E é um sofisma de verdade, gente. Muito importante a gente mencionar, né? E gastando mais tempo aqui nesse segundo ponto, porque você fala, não, eu vou assistir online o culto. Não quero, às vezes você ficou chateado com alguma coisa que aconteceu na igreja, né? E como a gente acabou de falar, a igreja não existe igreja perfeita. Porque se existir, a partir do momento que você entrar nela, ela deixou de ser perfeita. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos muito falhos, muito limitados, né? Mas as pessoas elas usam isso e falam, não, eu vou assistir online mesmo, eu posso assistir outros pastores, outras denominações, outras igrejas, enfim. E aí, tá, começa um domingo, beleza, assistiu, o outro, ok, aí no outro já esquece, aí você vai ver, você já tá vendo série, você já tá, enfim, vivendo a sua vida e você ficou desigrejado. Isso são os primeiros sinais de alguém que está se desviando. Esse não querer estar em comunhão, não querer ir em uma célula, em um GC, em um grupo pequeno, não querer participar de um culto familiar, dos cultos aos finais de semana. Por quê? Porque está realmente se esfriando na fé. Então é um sinal muito importante para que a gente não caia nisso. E aponta para nós mesmos como uma prepotência, né? Não, eu sou boa o suficiente para me misturar com outras pessoas que não são boas, né? Começa a olhar o defeito de todo mundo e não reconhecer o seu próprio pecado, Sim. o seu próprio defeito. Com certeza. Então, essa é uma mentira, né, que a gente precisa parar de repetir, né? Tem muito crente papagaio, tá repetindo coisas sem saber o quão é importante, sendo que a Bíblia ela é muito clara, falando para a gente não deixar de congregar. Isso é muito importante. E aí, só voltando um pouquinho no primeiro que a gente falou, da questão das obras, né? De fato, boas obras não levam ninguém ao céu. A gente precisa saber que isso é uma mentira para poder explicar para pessoas que não conhecem Jesus ainda. Porque são argumentos válidos, né? Se a pessoa chegar para você, mas para que eu preciso de Jesus? Se eu sou tão bom, se eu faço doações, se eu faço caridade, se eu
eu vivo uma vida certinha, não roubo, não mato, não fumo, não bebo, enfim. São argumentos que, né, o porquê. O que a gente fala para essas pessoas? Que existe o pecado. Não é pelas obras, mas é pela graça. E a graça de Deus é ter dado, né? A gente falou isso no último episódio, né, Gabi? Você mencionou que a maior cura é o Jesus ter vindo a esse mundo e ter nos salvado, né? Então, o pecado ele existe, as nossas obras, elas não passam de trapo de imundícia e é só a misericórdia do Senhor que pode nos salvar. Amém? Uma outra mentira aqui que eu anotei é sobre dinheiro e sucesso trazerem felicidade. E aí, vocês podem comentar também. Eu vou começar com a minha parte. Por muito tempo, gente, eu trabalhei, eu sou auditor, né, contador e auditor contábil por profissão, já tenho 15 anos nessa área. E assim, teve uma época na minha vida em que eu queria ser promovido, eu queria chegar em lugares, e eu queria saber de dinheiro, né? Eu cheguei aqui na Irlanda, né, há quase 6 anos atrás, com essa mentalidade: dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero fazer dinheiro, quero juntar, quero ostentar, quero. E Deus, graças a Jesus, ele mudou meu coração, ele transformou. E eu sei que isso não é verdade, né? O dinheiro, o sucesso, ele não traz felicidade. A felicidade, a verdadeira felicidade só está em Jesus, né? O dinheiro, claro, ele ajuda muito. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter dinheiro. Mas você passar a buscar o dinheiro compulsivamente, e de uma forma que você se torne um workaholic, né? Deixa de ir na igreja para poder trabalhar, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado para não estar servindo a Mamon, né? E a palavra fala sobre nós temos dois senhores. Sim. O Senhor, ele é claro em falar que nós não temos como servir ao Senhor Jesus, e ele não fala o diabo, ele fala, você tem outro concorrente, que é o dinheiro. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Porque não tem como você viver uma vida que tudo que você faça pergunte ao dinheiro. Será que eu tenho dinheiro para isso? Será que eu tenho dinheiro para aquilo? E muitas vezes isso se tornar algo que você precisa sempre ter mais, porque eu preciso ter mais coisas, porque eu só vou ser feliz se eu viajar mais, né? A gente aqui na Irlanda, a gente Blogueiros. pode, né? A gente pode viajar, né? Aqui as passagens, né, são acessíveis, né? Diferente de você estar no Brasil e que são mais caros, mas será que você quer tanto viver, tão viajando, conhecendo, que esquece de ter o seu tempo com Deus, esquece de congregar? Você quer tanto status, quer mostrar, né, Ostentação. que você está viajando, você quer ter uma vida ali de Instagram, que você nossa, tá bem. Exato. Então eu tô fazendo isso, eu tenho aquilo, eu tô conquistando, mas acaba deixando isso como primeiro na sua vida, né? E vira o seu Senhor, né? Tudo que você dedica mais tempo do que a Deus é o seu Senhor, Com certeza. né? O lugar que tem prioridade na sua vida, você Exato. acaba idolatrando, né? Isso. Vira o seu E Deus. as pessoas acham que isso é viver bem, né? Essa é a maneira correta de viver, de ter sucesso, de ter um status, né? De mostrar aos outros, provar, não, tô provando para todo mundo. Fui lá e que eu fiz. pude, que eu cheguei, eu conquistei, tá? E quando você chegou, se conquistou, o que acontece com a sua vida se você não tiver com o Senhor? É só uma Exatamente. conquista. Lá em 1 Timóteo 6,10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você amar o dinheiro mais do que a Deus, esse amor compulsivo por riquezas, é a raiz de todos os males. Por dinheiro as pessoas matam, por dinheiro as pessoas traem, divorciam, as pessoas fazem atrocidades. Também. Então, assim, o amor ao dinheiro é algo que é um pecado, é algo que a gente precisa também ser tratados, né? E uma outra mentira aqui é cada um
faz as suas próprias regras. A vida é minha. E viver sem limites é viver em liberdade. E aí, isso é verdade ou não? Eu acho que é bem aquela síndrome de adolescente, né? Você faz 18 anos, fala pro seu pai e pra sua mãe assim, eita, agora eu tô livre. Aí sai pro mundo e só quebra a cara e volta igual o filho pródigo. E eu acho que a gente faz a mesma coisa com Deus, né? Ele até permite que a gente viva certas coisas para ver quem de fato é o Senhor da nossa vida. Esse é um pensamento que eu tinha mais assim na fase da adolescência, de que eu tinha aquela música, né? Vou andar, vou voar para ver o mundo. Uhum. Eu quero ver o mundo, eu quero viver livre, conhecer de tudo. E de fato, eu conheci muitas coisas, né? Sim. Mas nenhuma delas me trouxe liberdade verdadeira. Eu acho que a verdadeira liberdade eu conheci através de Cristo, que foi de deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Sabendo que eu estava sendo guardada, protegida e que eu tinha sido encontrada. Então, essa é uma mentira que eu já cheguei a acreditar. A gente pensa que a gente é livre, né? Que, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, ninguém manda em mim, enfim. E acha que isso é viver livre, viver em liberdade. Sendo que a palavra do Senhor diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos falando de uma pessoa que é Jesus. Então, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, mais da verdade nós entendemos, mais os nossos olhos são abertos e mais liberdade a gente tem. A palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então as pessoas elas confundem, né? Quando você fala que você está tendo um relacionamento com Jesus, você vive conforme o Senhor te fala, muitas pessoas acham que você está presa. Só que você tem a liberdade de você fazer o que você quiser. Só que você tem a opção de não fazer. Exatamente. Né? Você escolheu viver aquilo que o Senhor quer para você. E se o Senhor falar que não faça, eu não vou fazer. Porque nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Eu não posso fazer o que eu quero com a minha vida, até porque eu vou quebrar muito a minha cara, né? Sim, sim. E é uma falsa liberdade, né? Porque você acha que tá livre, mas na verdade tá preso em tantos vícios, em tantas práticas, em tantas amarras, até mesmo em relacionamentos, né? Quantas Sim. pessoas vivem relacionamentos que não têm base cristã e vivem uma vida infeliz, né? Então todas as instruções que Deus dá pra gente aqui é pro nosso bem. E aí a gente vive nessa falsa liberdade, né? Muitas vezes. Exatamente. É. É muito louco você pensar quando você acha que você está vivendo, eu quero viver do jeito que eu quero, é a minha vida, eu que mando, e você cada vez está mais preso em pecados e vícios que você Meu não Deus. consegue se desvincular. E quando você conhece Jesus, as vendas dos seus olhos saem. E aí você fala, meu Deus, eu não conseguia parar de fazer aquilo, e só com Jesus eu fui realmente livre. Eu sou realmente livre. Né? Com certeza. Você pergunta a alguém, né, que tem um vício, né? Eu, no passado, tive um vício de fumar. E você pergunta a alguém que fuma, por exemplo: "Ah, você consegue parar um dia? Você consegue parar um mês?" A pessoa vai falar: "Não, você tá louco? Eu não consigo." Então quem que é verdadeiramente livre, né? Quem está na igreja, né? Tá na igreja agora. Mas, assim, falando muito sério, como você falou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Em Jesus, nós encontramos a verdadeira vida, e uma vida em abundância, uma vida de liberdade, e só nele que a gente pode gozar de fato a nossa vida da forma que precisa. Mais uma mentira aqui. Eu nunca vou mudar. E aí? O Senhor, ele quebrou essa mentira, né? Porque o Senhor é a verdade da minha mente, porque eu achava que realmente eu nunca ia conseguir mudar a minha personalidade, que eu achava, né? Personalidade forte. Eu sou assim, não.
Às vezes era só, né, uma pessoa que dá opinião sem precisar dar opinião, né? A gente precisa entender isso também. E isso só o Senhor consegue nos guiar para esse lugar, né, desse reconhecimento. Porque eu sou assim mesmo, sou brava, eu É. sou Você é mal educada, na verdade, né? brava, insuportável, né? Brava. Né, Porque eu sou sincera. não, Você é mal educada. mal educada. Mas eu não precisava dessa sinceridade toda ferindo outra pessoa, né? Sim. Então eu achava que não, eu nasci assim, a síndrome Gabriela. Gabriela, não, já fui transformada. A gente é transformado todos os dias, Amém. né? Mas é importante essa parte que você falou aí, eu lembrei lá de Gálatas. Quais são os frutos do Espírito? Sim. O fruto do Espírito não fala, seja sincerona. Não tem lá que é um fruto do Espírito ser sincerona, ser brava. Muito pelo contrário, Sim. mansidão, né? Amor, né? Compaixão, enfim. Então, eu sempre mudei muito, na verdade, de opinião, mas mudar coisas mais intrínsecas, assim, tipo, coisas que a gente acha que não é um problema. Ah, é. O espírito vai lá e convence. Sim. Esse negócio de achar, é só a minha opinião, ou é da sua personalidade. Tem coisas que precisam ser trabalhadas. Se não tá na Bíblia, se não é um fruto do espírito, uma hora o espírito vai lá e vai trabalhar em você. Sim. O Senhor nos faz enxergar, né? Nos traz essa realidade. Meu Deus, pra que eu sou assim, né? E aí, às vezes, a gente até se questiona, né? Não, mas isso é parte de mim, isso é minha personalidade, eu nasci assim, não. O Senhor nos fez forte, nos fez com a nossa... nós estudamos, às vezes, né, sobre os temperamentos, né? Sim. Que eu sou colérica, eu sou... Sanguíneo. Sou sanguínea, eu sou... E usa isso como uma muleta, né? Não. Tá bom, eu posso ter o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Paulo, ele foi um desse. Ele é colérico, né? Ele vai matar todo mundo. E o Senhor transformou. Pedro, né? Também. Então, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tinham um estilo de vida, porque nasceu com potencial, só que muitas vezes a gente usa esse potencial para ferir pessoas, para ser rude, né? E assim, a gente pode ter esse potencial de ser uma personalidade forte para o reino de Deus. Com certeza. Né? É importante porque o Senhor, Ele nos fez dessa forma, né? Cada pessoa foi de uma forma diferente, Ele pegou e jogou a forma fora. Então não tem ninguém igual a ninguém, né? E a nossa personalidade, ela é parte disso. Deus, Ele criou a gente com essa personalidade. Para quê? Para o reino dele. Porque é algo muito maravilhoso que nós sejamos tão diferentes entre nós, para que haja essa pluralidade no reino de Deus, né? Então, você vê pessoas assim que estão exercendo certo ministério da igreja, ou até mesmo uma pessoa que é evangelista, uma pessoa que é mais assim, no ensino, na palavra, mais dom de mestre. Enfim, cada um tem um jeito, né? E isso é muito legal, que Deus ele fez a nossa personalidade dessa forma, e que isso não pode ser desprezado, isso precisa ser celebrado, né, e incentivado. E aqui o versículo que nós podemos falar nesse tema, nesse tópico, tá lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, esse eu nunca vou mudar, balela. Para Jesus, para o Senhor, nada é impossível. Ele transforma um assassino como Paulo, ele transforma um assassino como Moisés em homens de Deus, transforma uma prostituta em uma mulher de Deus, enfim, para o Senhor não há nada impossível. E a importância, voltando ao tópico de você viver em comunidade, você estar dentro de uma igreja, porque Sim. você vai conviver com vários tipos de personalidades, né, temperamentos, e com isso você acaba sendo forjado também, né, como você falou, Gabi. E isso também nos nossos relacionamentos próximos, né? Nós podemos falar nós dois. Sim. Sem Gabi, com Wesley também. Vamos fazer o episódio Casamento. de casamento. Vamos. Ele não vai escapar. Porque aí nós temos alguém do nosso lado que fala assim, você precisa melhorar nisso. E como está o nosso coração para receber?
né? Sim. Se a gente não confiar em Jesus que, não, eu preciso realmente melhorar, isso é uma verdade que está vindo para mim, alguém está me confrontando, falando, não, olha isso que você fez, você precisa melhorar nisso. Que forma que eu vou reagir? Não, eu nasci assim, eu quero viver assim, eu sou assim? Ou, realmente, eu errei, eu preciso melhorar. E nós temos essa humildade, como o Senhor Jesus ensina a ser humildes, né? Com certeza. Estar aberto à mudança. É, reconhecer, né? E permitir ser quebrado, né? Hum. Pelo Espírito Santo e pelo esse irmão, sua esposa, seu marido, Uhum. falando: olha, Pai, melhora, mãe. melhora homem, melhora mulher. Sim. Amém. O próximo aqui é que eu não preciso de ninguém. Posso fazer tudo sozinho. E aí? Força do seu próprio braço. E aí? Eu sou bom. Bato no peito, eu sou bom. Esse é um pensamento que eu tinha também. Eu tô confessando tudo aqui, né? Pegou o episódio anterior e agora eu vou confessar. Mas eu vim de um contexto familiar em que eu fui ensinada que eu deveria ser uma mulher forte e autossuficiente. Uhum. Que eu não deveria depender de ninguém, que eu não deveria depender de homem, e era isso. Então, né, voltando no contexto, isso sempre teve, né, norteando a minha mente. Então, não depende de ninguém não, seja forte, trabalha mesmo, o homem não tem opinião em nada. E eu pensava até que eu nem ia casar, porque eu falei, gente, eu vou ser uma girl boss, esse era o meu objetivo de vida, ser uma girl boss, assim, independente, ter minha empresa e viver não sei como. Mas era o meu target ali. E aí Deus foi me mostrando que não era bem assim, não. Que tinha muitas coisas da minha personalidade que só iriam ser forjadas em comunidade, Uhum. que não tinha problema em pedir ajuda. Sim. Muito pelo contrário, quando você pede ajuda, né, você mostra a sua vulnerabilidade, desde que seja no ambiente correto, óbvio. Ele tem a cura para te dar. Então, eu aprendi isso muito dentro do contexto de igreja Uhum. e muito no casamento também. Muitas coisas que eu acreditava, no casamento, o Espírito Santo foi me forjando porque foi dando problema. Que aí quando vem problema, você fala, ué, mas eu vou viver assim? Sim. Essa coisa, né, da submissão. Submissão, que é isso, gente? Não foi isso que minha mãe me ensinou, não. Então, e aí começou a dar errado. Porque quando você não escuta, quando você não é submissa, quando você não é sábia, começa a ter atrito, começa a ter, né, várias situações ali que vão machucando a sua carne mesmo. E às vezes eu acho que Deus permite machucar um pouco a carne para você escutar a voz do Espírito. E Deus tem trabalhado isso, é um trabalho, né, diário. Não vou falar que é eterno, mas assim, Sim. é diário. E que de fato nós não somos ninguém sozinhos, Sim. né? Nós vivemos em comunidade, na sociedade, na igreja, dentro das nossas relações, casamento, amizade, enfim. E nós não vivemos sem Deus também, né? Com Todos certeza. os vários planos que eu já fiz, eles fracassaram porque não tinham o direcionamento de Deus. Era ruim? Não necessariamente. Ia contra a lei? Não. Mas assim, não era o plano que Deus tinha pra minha vida, né? E isso e eu agradeço a Deus por não ter me deixado ser uma girl boss. Eu não sei Amém. quem eu seria. É verdade, isso é muito sério. Quem eu seria Isso é se muito eu não sério. fosse o que Aham. Deus tem planejado pra mim, né? E quando você cita sobre a submissão, pra gente como mulher isso é muito difícil de entender, né, a princípio, porque a gente vê, né, isso como, meu Deus, eu não vou poder falar nada, eu não vou poder fazer nada, eu não vou ter opinião para nada. É. E não, você entende que o papel de submissão é você estar submisso em amor e primeiramente ao Senhor. Com certeza. Então, quando a gente é submisso ao Senhor, não temos problemas em entender isso no casamento, porque eu amo meu marido. Então, eu sei que estou com a mesma missão, sobre a mesma missão dele. Então, o mesmo que o Senhor nos coloca, né? O Senhor nos dá uma missão e eu faço aquilo que ele me falou para fazer. Então, porque eu sei que ele me ama e é o melhor que tem para mim.
Então, essa questão de sermos independentes, tanto homem quanto mulher, né? Porque a gente se acha muito bom o suficiente e acha que vai conseguir fazer sem o Senhor, né? O Senhor nos pede, né? Se Ele é o nosso Senhor, eu preciso estar submetido àquilo que Ele tem para mim. Sim. E eu preciso saber que eu não consigo fazer nada sozinho. E eu falando como marido também, é muito importante que a gente lembre que o marido, quem é a cabeça do marido é Jesus. Então, o marido também é submisso Sim. ao Senhor Jesus, né? Então, dentro de um casamento, quando tem que tomar uma decisão, ou a forma que Deus fala com o homem, assim, é Deus falando. Então, a esposa, ela pode confiar no marido, que é submisso ao Senhor, porque vai ser o próprio Deus falando com ele, né? O homem, né, nessa figura da submissão, é o homem segurando o guarda-chuva. E para a mulher, entendeu? É o homem protegendo a mulher. Então, para nós, dentro do papel do casamento, dá um episódio só para isso realmente, né? A gente precisa fazer, mas a gente precisa lembrar que o homem também ele é submisso ao Senhor. E lembrando aqui do versículo desse tema, desse tópico, sem mim nada podeis fazer, está lá em João 15, 15:5, me perdoem, a parte B do versículo. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. E o último tópico aqui que nós temos é perdoar é um sinal de fraqueza. Antes nós achávamos que as nossas mágoas nos protegiam. Isso não é verdade. Nós precisamos perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, liberar o perdão é tirar todo tipo de orgulho, todo tipo de rancor, todo tipo de ofensa. É algo que o Senhor trata no nosso coração. E perdoar é libertador, né? Sim. Eu já perdoei, já fui perdoada e isso traz uma sensação de verdadeira liberdade, igual a gente estava falando nos tópicos anteriores, que é tão leve. Depois que você perdoa, você fala, nossa, eu não tenho mais essa amarra com essa pessoa, com essa situação. Nada me prende mais. Obedecer à palavra do Senhor é muito bom nesse sentido, né? E também tá aqui sobre o perdão. Para mim, perdoar é muito bom. É difícil, não é fácil. Muitas vezes a gente perdoa, mas fica ali carregando, né, aquela mágoa. E o perdão completo, ele não fica carregando mágoa, rancor. Porque se você ficar carregando um pouquinho de rancor, um pouquinho de mágoa, Deus vai trazer à tona alguma situação. Eu já passei por isso. Falar, perdoei. Mas fica aquela mágoazinha. Aí Deus traz de novo aquela pessoa e fala, perdoa mesmo? Vou colocar ela na sua vida, você vai precisar dela. Pra eu ver se você perdoou mesmo. E aí você precisa ir lá e falar com a pessoa de novo. É complicado. A gente entende que, como cristão, isso não deveria ser um problema para nós. Porque nós fomos perdoados. Nós também, quem éramos nós, né? E o Senhor Jesus nos perdoou. Nós, todos os dias, a gente erra de alguma maneira. A gente peca contra Ele, faz o que não está no coração dele para nós. E a gente pede perdão e Ele está pronto para nos perdoar. Amém. Então, por que nós não conseguimos fazer? Porque a gente tem a nossa justiça própria, né? Sim. A gente tem a nossa, só que o Senhor é justo, né? E se Ele fala, perdoe, vá até a pessoa, mas foi ele que me prejudicou, como eu vou me humilhar. É isso mesmo. É assim, 70 assim. vezes 7. Aí, o que a pessoa vai fazer, isso é problema dela. A gente tava conversando isso essa semana, né? Sobre uns pedidos que você fez de perdão. Ah, sim, nossa, na minha conversão, verdadeiramente, o Senhor, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu mandar mensagens para pessoas do meu passado, relacionamentos, mas amigos, pessoas que andavam comigo, pessoas que eu machuquei. E eu mandar, assim, pedindo perdão mesmo, falando, olha, nem lembro se você, não sei se você lembra que eu existo, mas estou aqui pedindo perdão para você, Deus está transformando a minha vida e tal. Isso é libertador, gente. Você dormir à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro,
sem dever nada a ninguém, é E maravilhoso. aí você teve respostas de ok, teve. Tive tanto gente me xingando, gente me ignorando, mas teve gente, assim, que eu não esperava, pessoas que eu não tinha nenhum tipo de expectativa, a pessoa me respondeu e falou: "Não, siga aí o seu rumo, que Deus te abençoe, que você seja transformado e mudado". E é isso, nós mudamos, né. E assim, o que é porque muitas vezes a gente não vai atrás porque a gente acha que o que a pessoa vai pensar, ela não vai me perdoar, ou foi ela que me fez algo, né? Às vezes ela nem sabe, gente, são tantos contextos, né, que envolvem esse tema de perdão. Mas o que a gente tem que fazer é só pedir perdão, por mais que ele fez algo contra mim, se eu fiz algo contra eu, como cristão verdadeiro, eu preciso pedir perdão. Sim. Mesmo se eu fui ofendido ou se eu ofendi. Esse é o nosso papel. Mas é difícil. Pedir perdão, né, pedir perdão, se perdoar, se perdoar. Porque, perdoar alguém, a gente até perdoa. Pedir perdão, a gente até pede. Mas perdoar você mesmo, o perdão que faz parte do amor próprio, né? Amar ao próximo como a si mesmo, entra nessa parte, é muito desafiador, mas nós precisamos ter isso em mente e pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Amém? E você, qual é a mentira que você acreditava antes de conhecer a verdade que é o Senhor Jesus? Comenta aqui no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Espalhe essa mensagem, espalhe a palavra e nós nos vemos no próximo episódio, no nome de Jesus. Deus abençoe.